Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas ao quarto dia do nosso desafio Plena na Quarentena. E hoje o assunto é sono. Por isso, hoje eu quero ensinar para vocês como aumentar a produção de melatonina. Nós sabemos que muitas pessoas estão sem dormir. Por quê? Devido a essa pandemia, né? O mundo inteiro está isolado. E as pessoas têm se preocupado, claro, não existem muitas certezas, né? Então, o que será do dia de amanhã? Quando é que isso vai acabar? Será que estou protegido ou não? Como está a minha imunidade? E é bem difícil a gente conseguir viver, trabalhar, fazer tudo o que nós temos que fazer sem uma noite reparadora. Por quê? Porque o sono é essencial à vida. Também fica difícil emagrecer. Por quê? Durante o sono são produzidos uma série de hormônios. Então, por exemplo, o GH, que é o famoso hormônio do crescimento, responsável por aumento de massa muscular, massa magra, depende de uma boa noite de sono. E quando você não dorme adequadamente, você permanece com altos níveis de cortisol. E o cortisol, ele está associado a desequilíbrio no seu intestino, a fome, a uma maior busca por alimentos mais calóricos, como carboidratos de farinha refinada, e também por mais gordura, como frituras. O excesso do cortisol também pode gerar impulsividade, porque altos níveis de cortisol têm muita relação com a falta de controle. Então é fundamental nós dormirmos bem, não só para emagrecer, mas para viver bem, para nós acordarmos bem, render no trabalho, dar conta das tarefas do dia a dia, tá? E um dos hormônios importantes é a melatonina. A melatonina, ela faz com que nós consigamos dormir bem, sem interrupção. E aí, o que acontece? Nós temos que pensar que as pessoas usam muita melatonina hoje em dia. Elas simplesmente compram e utilizam, mas elas não sabem que isso é produzido pelo nosso corpo e que dá para aumentar a produção. Quando nós falamos de insônia, a gente tem que falar que existe 2 tipos de insônia, né, basicamente. Então, tem pessoas que demoram para pegar no sono, elas deitam e demoram a dormir, e tem aquelas outras pessoas que, na verdade, dormem, porém, têm um sono todo interrompido, ou seja, acordam várias vezes à noite. Então, são 2 situações diferentes, tá? Na primeira situação, onde a pessoa demora a dormir, geralmente são pessoas mais agitadas, pessoas que quando deitam têm aquele pensamento acelerado, o que será que eu vou fazer amanhã? Esse tipo de pessoa geralmente tem uma falta de GABA e tem um excesso de glutamato e nós temos que trabalhar isso. Já a pessoa que deita, dorme, porém acorda várias vezes à noite, isso está muito relacionado com alteração no ciclo, porque assim, quando a gente dorme, existe um ciclo de sono mais leve, sono mais profundo, sono REM, sono não REM, fica alternando a noite inteira. Então, quando a pessoa dorme, porém acorda várias vezes, tá? Ela tá com um probleminha ali em relação à melatonina, porque é a melatonina que vai ditar esse ciclo. E a melatonina vem da onde? Da serotonina. Então, nós temos que pensar que se nós não tivermos uma produção adequada de serotonina, não vai ter como nós produzirmos melatonina. Nós sabemos que a produção de serotonina ocorre 98% no intestino. Então, pensando que uma pessoa pode estar constipada, essa produção não vai ser eficaz, correto? E aí essa pessoa vai ter esses despertares noturnos, né? Olha só que interessante como todo o corpo está interligado. Você já imaginou que uma constipação possa gerar uma insônia? Pois é. E você já reparou que entre as 4 e 6 horas da tarde a gente tem uma vontade aumentada de doce? Você sabe por quê? Porque, na verdade, nesse horário, a serotonina começa a ser degradada para a produção de melatonina. Então, como nós podemos aumentar a produção da melatonina, né? A primeira coisa é se exponha ao sol. Acordou pela manhã, já abre a janela, olha ali fora, deixa aquela luz entrar. Por quê? Porque o corpo entende quando é noite e quando é dia.
mas nós precisamos dessa exposição solar, né? Eu acredito que você já deve ter ido, por exemplo, ao shopping center e entrou lá de dia e ficou olhando loja e tal, e quando foi sair, já era tarde da noite. Você pensou, nossa, mas como assim? Parecia que era dia ainda, eu não sabia que estava tão tarde. Por quê? Porque a luz do shopping é colocada ali propositalmente para que o seu corpo entenda que é dia, então você acaba não ficando com sono, você acaba ficando agitada, acaba ficando bem ligada, porque o seu corpo não entendeu que é noite ainda, então ele pensa que é dia e não descansa. A segunda dica para aumentar a produção de melatonina é desligar as telas. Então, tablet, computador, celular, desligue tudo isso cerca de 1 a 2 horas antes de dormir. Evite também aquelas luzinhas de stand-by. Por quê? Nós temos uma glândula no centro da nossa cabeça, na direção dos nossos olhos, chamada glândula pineal. E ela é quem produz a melatonina. E se nós tivermos essa luminosidade, a produção de melatonina vai ser prejudicada, porque a glândula pineal precisa de escuridão total para a produção de melatonina. A terceira dica é incluir alimentos ricos em fitomelatonina na sua dieta. Esses alimentos vão colaborar para a produção de melatonina e você encontra eles com facilidade nas amêndoas, na semente de linhaça, na semente de girassol, na cereja e no kiwi de forma mais abundante. Então, uma boa opção antes de dormir é o kiwi, por exemplo. Eu até fiz um post recentemente sobre isso. E essas dicas são dicas simples, porém bem eficazes para melhorar o sono, consequentemente a saúde e o bem-estar e te deixar mais plena nessa quarentena. Um abraço e até amanhã.